conhecendo todos nós. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo fala que o diabo está ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. O diabo anda ao seu derredor, procurando uma brecha na sua vida para poder te tragar. E aquele espírito conhecia Paulo e Silas e começa a falar de Paulo e Silas, falar que aquela palavra que Paulo e Silas estavam anunciando era uma palavra de salvação e era do Deus Altíssimo. Deixa eu dizer para você, pergunta ao seu irmão ao seu lado, você tem? Não, ele não te ouviu, o que ele pergunta, você tem anunciado a palavra de salvação? Paulo e Silas estavam anunciando uma palavra de salvação. E se você não tem anunciado essa palavra de salvação, já deu a primeira brecha para Satanás entrar na sua vida. Você já deu a primeira brecha para Satanás abrir a porta do cativeiro e te jogar dentro dele. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não está falando, os fulanos que se vestem de preto e azul vão pregar a palavra do Senhor. Não. Ele falou para todos nós irmos a todos os lugares por onde você passa, para você pregar o Evangelho de Cristo. Se você está na sua casa, prega o Evangelho de Cristo. Se você saiu no portão, não vai fofocar com a vizinha, prega para ela o Evangelho de Cristo. Se você está andando na rua para ir na padaria comprar um pão, prega o Evangelho de Cristo. Se você está indo ao mercado, prega o Evangelho de Cristo. Se você está indo a um parque de diversão, prega o Evangelho de Cristo. Se está indo ao hospital, vai pregando o Evangelho de Cristo. Se você está indo ao seu trabalho, vai trabalhando, pregando o Evangelho de Cristo. Se você está indo à escola, vai pregando o Evangelho de Cristo. Onde você passar, diga: Jesus é bom, o Senhor te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer trazer na sua vida a salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Cristo. Tem pessoas que dizem que não sabem pregar, só que sabe sim. Você não pode ter o chamado de ser uma pregadora, um pregador, mas você tem o chamado de louvar. Através do seu louvor você está pregando a palavra de Deus. Através do folheto que você entregar, você prega a palavra de Deus. E também nem precisa saber louvar, não precisa saber falar, só precisa saber dar um abraço e dizer: Deus te ama. Porque um abraço e uma palavra como essa: Deus te ama, Jesus te ama, Jesus se entregou, morreu por ti, para que você viesse estar sendo salvo, já é uma palavra de salvação, já é uma palavra que, entrando na vida daquele que está angustiado, triste, sofrendo, já vai fazer muita diferença. Mas é necessário você abrir sua boca e dizer: Deus te ama. Aleluia. Enquanto seu irmão ao seu lado e pergunta para ele: você tem dito Deus te ama? Pergunta: você tem dito Deus te ama? Aleluia. Tem gente que tem medo de dar um abraço. Tem gente que tem medo de falar Deus te ama. Não tenha medo, prega o Evangelho, porque isso será cobrado de você no grande dia do juízo final. Aleluias. Paulo e Silas estavam pregando a palavra do Senhor. Já vou entrar agora de fundo na mensagem. Eles estavam pregando a palavra do Senhor, estavam fazendo a vontade de Deus. Só que hoje não quero relatar novamente a vida de Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo, o que aconteceu com eles. Vou agora vir para Gênesis 37, onde começa a dizer, relatar sobre a vida de um jovem chamado José, onde ele estava na presença de Deus. E José
sonhou que estava no campo e ele estava fazendo as plantações, mas com seus irmãos. E ele conta para os seus irmãos que eles estavam no campo e de repente a plantação de José fica de pé e as demais se prostram diante da plantação dele. As plantações dos irmãos dele se prostram diante da plantação dele. Aí os irmãos que já tinham raiva dele começam a ter mais raiva ainda. E certa vez José teve outro sonho, onde ele relatou para os seus pais e também para os seus irmãos que o sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante dele. E o pai de José, Jacó, repreende a José dizendo: José, que é isso? Você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos se prostrar diante de você e você irá nos governar? Jacó repreendeu José, mas ficou meditando a respeito, porque Jacó sabia que Deus tinha algo para fazer. Só que os irmãos de José tomaram mais raiva ainda de José. E uma certa vez, os irmãos dele foram para o campo junto com as ovelhas, com as cabras, pastar as ovelhas. E Jacó manda que José fosse ter-se com seus irmãos para trazer novidades. José vai atrás dos seus irmãos, e esses irmãos, vendo ele de longe, marcam e articulam um esquema para poder acabar com a vida de José. Só que Rúben, o irmão de José, fala para os seus demais irmãos que não vamos matá-lo, porque ele é o nosso irmão de sangue, vamos jogar ele apenas num poço seco. Rúben fala aquilo porque ele planejava salvar a José dos seus irmãos e levar ele com vida para o seu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até dentro da igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua família, tem pessoas que irão te perseguir para te jogar no cativeiro. Mas Deus sempre tem alguém que vai lhe ajudar a tirar você de dentro do cativeiro. E hoje Deus está aqui para estender as suas mãos para tirar você do cativeiro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus Santo e Poderoso. E só que acontece uma falha no plano de Rúben, no plano de salvamento de José. Cutuca o seu irmão e diga para ele: o homem é falho, mas Deus não falha. Deus vai te salvar do cativeiro. Não importa como Deus vai tirar você daí, mas Ele vai tirar você. Pode o homem não querer, pode Satanás se levantar, mas Deus, Ele é poderoso. E hoje Ele irá tirar Glória a você Deus. daí. Amém, Jesus. Aleluia. Aconteceu uma falha no plano de Rúben, porque vinha algum grupo de ismaelitas que estavam indo para o Egito com os camelos carregados de riquezas, de ouro, de prata, de perfume, cheio de coisas valiosas. E os irmãos de José olham para aquele grupo e falam: vamos vender José para eles, até porque José é o nosso irmão de sangue, não vamos matá-lo, mas vamos vendê-lo para esse povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Satanás pode planejar algo para a sua vida, contra a sua vida. Alguém pode planejar algo maligno contra a sua vida. Só que levanta sua mão nessa noite para o céu. Podem planejar o que for. Se for maligno, Deus usa para o seu bem. Sabe por quê? Porque lá em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Satanás planejou algo contra a sua vida, Deus vai agir com o mesmo plano a favor da sua vida. Receba essa palavra hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
os irmãos de José planejaram vendê-lo para o Egito. Só que José e os irmãos dele não sabiam que Deus tinha um plano no meio desse negócio todo aí. Quando José chega ao Egito, aquele grupo de ismaelitas entregam José para o capitão da guarda do rei do Egito. E com isso ele começa a trabalhar na casa de Potifar, que era o capitão da guarda do rei do Egito, Faraó. Aí, nesse negócio todo, José começa a ser bênção dentro da casa de Potifar. José começa a ser bênção para aquele homem, e aquele homem, Potifar, entrega tudo da sua casa nas mãos de José, para José cuidar de todos os seus bens, cuidar de tudo que lhe pertencia. E José começa a fazer com que a casa de Potifar prospere, pois Deus era com ele em tudo que ele fazia. Pergunta para o seu irmão: você tem sido exemplo aonde você passa? Aleluia! Não importa onde estamos, se estamos dentro da casa do Senhor livres, não importa se estamos na casa de Potifar como escravo, não importa se estamos no trabalho, não importa se estamos em casa, não importa se estamos na escola, não importa se estamos na rua, não importa se estamos na Babilônia, não importa onde estamos, o que importa é que onde nós estivermos, temos que ser exemplo para o mundo, temos que agradar a Deus, porque se nós agradarmos a Deus, seremos bênçãos onde passarmos. Glória a Deus, aleluia. Xaramandacácio e Menteia, Soemantaia, Mandaia, Trinidai, Ramantagaçu, Bianegaço e Meneco, Xaramandácia, Dequebiaçu. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Eu posso sentir a presença de Deus aqui. Eu posso sentir o amor de Deus aqui. Eu posso sentir uma nuvem gloriosa que será aberta para ser derramada nesse lugar. Uma apoteosa onde Deus estará abençoando cada um de nós. Se você glorifica, levanta sua mão mais alto que você pode. Se você Glória a Deus, levanta a sua mão mais alto que você pode e glorifica. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, bem forte para Deus. Amém. Deus tremendo. Então, José começa a ser bênção na casa de Potifar. E Potifar, vendo isso, entrega tudo da sua casa para José. Ele não se preocupava com nada, apenas com a comida que ele próprio comia. Então, como José, segundo a Bíblia nos relata, era um rapaz, um homem bonito e gentil, a mulher de Potifar começa a cobiçar a José. Aí José começa a receber as propostas daquela mulher, onde ela chamava ele para ir com ela, pecar, para ir com ela até a cama e deitar-se com ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes entramos no cativeiro porque aceitamos os pratos do mundo. Se alguém oferecer algo para você, se não for de Deus, não aceita. Se não tiver na palavra do Senhor, não aceita. O Senhor diz: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você recebe prato de Satanás, não aceita. Vigia, vigia e cumpra com a palavra de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E José diz não para aquela mulher. E uma certa vez, como de costume, José vai para dentro da casa de Potifar para fazer o seu trabalho.
Só que dentro da casa de Potifar não tinha ninguém, apenas ele e a mulher de Potifar. Os empregados estavam fora. E com isso, creio eu que a mulher falou: agora eu pego esse cara, agora eu vou pegar ele de jeito e quero ver ele fugir. Satanás está planejando uma hora para te pegar. Se você não tiver vigiar, ele pega de jeito e você não consegue escapar. E aquela mulher, planejando pegar José, ela fala: agora é minha hora. Agarra José e vamos naquele negócio. José consegue escapar da mulher de Potifar e sai correndo. Só que ao correr, José deixa sua capa na mão da mulher de Potifar. E com isso ela faz um alvoroço. Ela fala para os empregados que José tentou abusá-la, que José agarrou ela e tentou abusar dela. E depois, quando Potifar chegou em casa, ela relata o mesmo. E Potifar pega José e joga na prisão. Aleluias. Lembra que no primeiro dia nós trouxemos a palavra do Senhor e dizemos que só entra no cativeiro quem também está na obra do Senhor? Quem faz a vontade de Deus tem sofrimento? Pois é, José sofreu porque ele estava na presença de Deus e disse não. Só que tem algo interessante. Nesse sofrimento, José, passando por todo esse sofrimento, Deus tinha um plano para a vida dele. Não importa se você está no cativeiro, Deus tem um plano para você dentro desse cativeiro. Deus tem um plano para te exaltar dentro desse cativeiro. Não importa, Deus tem um plano para você. Namadaço e nebe a soube, Namadaço e menega a súbia. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor está aqui nessa noite. Amém, Jesus. E com isso José fica dentro da prisão. Mas José, ele estava todo o tempo na presença de Deus. Ele agradava o Senhor Altíssimo. E com isso José começa também a ser bênção dentro da prisão. Cutuque o seu irmão. Diga, você deve ser bênção até dentro do cativeiro. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que está dentro do cativeiro, está dentro da prisão, está sofrendo, mas está murmurando, está falando coisa que não deve, e não entende que Deus tem um plano para ele nesse cativeiro. Aleluia! Se você está no cativeiro, faz que nem Paulo e Silas fez. Se tivesse o hino da harpa naquela época, Paulo e Silas estariam cantando: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Paulo e Silas estariam cantando esse hino. Se você está no cativeiro, não murmure, não xingue, não chuta a parede, não bata a cabeça na parede, não pula, não esperneia, só glorifica, só exalte, só louve ao Senhor, porque Ele tem um plano para você dentro desse cativeiro. Aleluia! Deus é eterno. Arabadaca, suemeteia, suemedecada, lava, suemandaia, sopia. Remandaga, suemega, suemedecanda, vai. Remandaga, suemanda, suemedepia. Remanda, suecandaia, suemedepia, sopandaia. Satanás pensou que estaria oprimindo pessoas aqui nessa noite, que estaria vencendo sobre sua vida, mas ele só pensou. Ele pode até pensar, ele pode até planejar, ele pode até executar o primeiro passo, só que daqui em diante Deus toma o lugar dele para agir na sua vida, porque a sua vida pertence ao Senhor. Deus Santo, José estava na prisão. Uma certa vez, o chefe dos copeiros e o chefe dos
padeiros ofendem a Faraó, rei do Egito, e eles vão parar lá dentro da prisão. E eles passam muitos dias dentro da prisão. Essa história, você vai poder meditar um pouquinho mais nela em casa. Está em Gênesis 37 e Gênesis 40. Você pode ler. Gênesis 37, 39 e 40. Nesses 3 capítulos você lê em casa e você vai ver essa história. E José, na prisão, aparece o copeiro e o padeiro, chefe dos mesmos de Faraó. Copeiro era quem? Era encarregado para distribuir o vinho. E padeiro era quem fazia pão, é claro, né? Então, eles passam muitos dias na prisão e ambos os dois têm um sonho. O copeiro com 3 cestas na cabeça, com 3 cestas, onde dentro dessas 3 cestas o copeiro pegava uvas. Não, 3 cestas era o padeiro, desculpa. O copeiro eram 3 galhos, onde desses 3 galhos ele recolhia as uvas e colocava dentro do copo de Faraó, espremia e entregava para Faraó, o rei do Egito, beber. O padeiro sonha com 3 cestos, com 3 pães, com tudo aquilo que ele preparava para o rei. Aí ele estava com essas 3 cestas na cabeça, e as aves iam e comiam dos pães da comida que estavam nesses cestos. E eles ficaram tristes, porque não entendiam o sonho. Mas José, vindo pela manhã, até os dois para ver como é que eles estavam, porque José cuidava de todos os presos ali, porquanto Deus lhe abençoou, e o carcereiro confiou nele, e deu toda a atividade da prisão para ele cuidar. E José, indo ter-se com os dois, e viu que eles estavam tristes, perguntou para eles do porquê a tristeza, e eles contou os sonhos deles. E José falou para o copeiro que os 3 galhos eram 3 dias, e desses galhos ele recolhiam as uvas e colocava no copo, porque em 3 dias o Faraó ia mandar chamá-lo, tirar ele da prisão e mandará ele voltar ao emprego antigo dele. E falando isso para o copeiro, José diz para o copeiro: olha, por todavia, quando você estiver lá, no seu conforto com o rei, lembra-te de mim e fala de mim para o rei. E vendo que José tinha falado muito bem para o copeiro, o padeiro também contou o seu sonho para José, e José vira para o padeiro e diz: olha, os 3 cestos também são 3 dias. Em 3 dias o rei mandará te chamar, e as aves comendo os pães significa que o rei Faraó mandará cortar a sua cabeça, irá pendurar o seu corpo no poste e as aves irão comer do seu corpo. José falou tudo isso para os dois. E passou 3 dias. E aconteceu tudo que José havia falado. Só que o copeiro se esqueceu completamente de José. E isso significa que dentro do cativeiro, às vezes, tem pessoas que Deus usa você para falar com as mesmas. E você fala para elas: olha, lembra de mim, ora por mim, fala com Deus. E essas pessoas se esquecem de você. Só que eu tenho uma novidade ainda maior para você nessa noite. Levanta a sua mão para o alto. Eu vou levantar porque eu vou receber também. Aleluia. O homem pode se esquecer de você, mas se você estiver orando, estiver glorificando, louvando, onde você está, Deus está ouvindo e não vai te esquecer. Ele sabe de você e vai lembrar de você. Aleluia. Deus tremendo. Prova disso é que passaram-se muitos dias e o rei Faraó teve um sonho. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Esse negócio todo mundo conhece essa história. E as vacas engoliam as outras vacas, era uma bagunça toda.
e ninguém sabia qual era a revelação desse sonho. Aí o copeiro começa a lembrar: ah, rapaz, lembro de um homem, Faraó, lembro de um homem chamado José, que quando eu estava na prisão, eu tive um sonho, e ele interpretou esse sonho e aconteceu tudinho que aconteceu. Aconteceu tudinho que ele falou. Quer que eu chame ele? Faraó falou: chame esse homem. E ele foi lá, chamou José. José se arrumou, limpou, fez a barba, passou um creminho, um perfume, tomou banho e foi para a presença do rei. Nessa noite, sacode a poeira, levante a sua mão, tira a cara do pó, se arrume espiritualmente, porque Deus tem o melhor para